Vamos falar agora da aritmética, tá? Que também é parte importante da programação, é claro, tá? Então não é só de lógica que vive o Prolog, dá pra gente fazer conta também, como uma linguagem de programação tradicional. A diferença é que na aritmética do Prolog, a gente usa os operadores aritméticos como funtores, tá? Então a gente escreve de um jeito, uma notação natural para a gente, tá? Mas isso é convertido depois com uma representação do tipo estrutura de lógica de Prolog com predicado, tá? Então quando eu escrevo 2 mais 5, na verdade eu estou representando mais, que é o operador de mais, aplicado sobre o 2 e sobre o 5, tá? A diferença é que na aritmética eu preciso falar para o Prolog que eu estou querendo fazer conta e não unificação e não resolução. Tá? Porque se assim fosse, eu teria que definir todas as... Internamente, né, o Prolog teria que definir todas as operações aritméticas com uma série de relações lógicas e uma busca em árvore. Então, se eu quiser somar, por exemplo, 39 com 43, eu teria que ter uma definição recursiva que vai fazendo a soma incrementalmente e a busca seria extremamente lenta. Tá? Então eu preciso falar para o Prolog que eu estou querendo fazer conta. Daí ele usa o modo aritmético do processador mesmo, né? Não vai querer fazer processamento lógico à toa. E para isso é feito com o predicado is, tá? Onde eu faço assim, ó, x, né, uma variável, is, expressão, onde x é a variável e expressão é a expressão aritmética. Tá? Ele vai fazer, nesse caso aqui, o cálculo da expressão e vai instanciar, na verdade, unificar o resultado na variável x. Então, esse é o jeito esperado da gente usar o predicado is, né, que é para aplicação de expressões aritméticas. Então, vamos ver alguns exemplos e depois a gente volta para discutir um pouco mais. Então, vamos lá fazer alguns exemplos de operações aritméticas. Vou fazer aqui, primeiro, x is 1 mais 2. Bom, ele é resultado x igual a 3. O que exatamente aconteceu aqui? Ele aplicou a soma 1 mais 2, o resultado ele unificou com a variável x. Esse é o jeito de interpretar o is, né? Mesma coisa aqui, ó, y is 1 mais 5 vezes 4 menos 2. O resultado é 11, que faz sentido porque ele está aplicando a precedência aqui. Ó. Então, 4 menos 2 dá 2, 5 vezes 2 dá 10, com mais 1 dá 11. Então, ele está aplicando do jeito correto que a gente está acostumado, né? Ele já faz esse processamento para a gente. Né? Então, se eu fizer assim, ó, internamente ele faz assim, y is mais 1, vezes 5, menos 4,2. Esse é o resultado que ele fez, tá? Então, ele, na verdade, transformou aquela expressão aritmética nessa outra aí, aplicando a precedência corretamente. X is 4 dividido por 2 dá 2. Se eu fizer assim, ó, 2 is 4 dividido por 2. Agora eu estou usando o is de um jeito diferente. O certo é você sempre colocar uma variável do lado esquerdo e essa variável não pode estar amarrada. Tá? Porque ele vai unificar como resultado da operação aritmética. Então, ele vai aplicar a operação aritmética e vai jogar o resultado em x unificando. Quando eu faço essa consulta aqui, ó, ele está dando true. Mas por que ele está dando true? Ele não está dizendo, ele não está fazendo uma comparação de igualdade aqui. Isso é o importante que eu quero explicar para vocês agora. A igualdade não funciona com o is, tá? O is serve para você fazer a aplicação de aritmética. Então você faz o cálculo, depois você unifica com o resultado do lado esquerdo. Nesse caso, unificou. Porque 4 dividido por 2 dá 2, 2 unifica com 2, porque são o mesmo termo. Tá? Mas veja esse outro exemplo aqui. Ó. 1 is seno de π sobre 2. Certo? Na verdade, vamos começar fazendo um x aqui. Né? Esse é o jeito certo de fazer. Né? Então, ele aplica o seno de π sobre 2, deu 1, e ele unifica com x. Como o x não está amarrado, x é unificado com 1.0. Se eu fizer assim, ó, 1 is seno de π sobre 2, ele dá falso. Por quê? Porque ele não conseguiu unificar o 1 com o 1, apesar de ser o mesmo valor. Tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. É a unificação, não é comparação. Tá? Ele não está comparando os valores. Se eu fizer 1.0 is seno de π sobre 2, aí ele unifica. Por quê? Justamente porque ele está fazendo a comparação, a unificação, né, do resultado do seno de π sobre 2, que ele aplicou, né, porque o is ativa a expressão aritmética, com o 1.0 que eu digitei ali. Tá? Bom, dá para fazer outros exemplos aqui. Ó. Y is 1 mais 2.
x is y. Então eu fiz agora duas cláusulas separadas por um e, né? Lembrando que o vírgula é a mesma coisa que e, né? Onde eu faço primeiro a ativação do 1 mais 2 através do is, unificação com y, depois eu faço a unificação do y com o x, porque o y na verdade não tem nenhuma expressão aritmética que precisa ser calculada. Então ele vai retornar aqui como y igual a x e x igual a 3. Tá? Esse é o resultado aqui que dá da execução. Tá? Quando eu faço assim, ó, y is x, x is 1 mais 2, ele deu um erro. Porque ele fala o seguinte, os argumentos não estão suficientemente instanciados. Por quê? Quando eu faço y e x, o que isso significa? Isso aqui ele vai executar primeiro, tá? Lembrando que o Prolog faz as contas da esquerda para a direita, ele faz a análise da esquerda para a direita. Então ele olha o is, né, que é o predicado is, e o is depende de o x ter alguma coisa para ele ativar. O x tem que ser uma expressão aritmética para ele ativar. Tá? Nesse caso de cima, quando eu faço assim, is, ele olha para a direita, 1 mais 2. Opa, vou aplicar aqui uma operação aritmética. Ele calcula e joga o resultado em y. Mesma coisa aqui, ó. X is y. Ele vai olhar do lado direito. Já está instanciado? Tá. No caso, está instanciado com 1 mais 2 aqui. Então ele joga o valor de 3 para o x. Aqui não vai dar certo, ó, porque o x não está instanciado ainda. Essa variável está não amarrada. Quando eu tento aplicar o is sobre ele, ele dá um erro. Porque ele espera que o lado direito do is, né, o segundo argumento do is, seja algo que esteja realmente amarrado, que esteja ou uma expressão aritmética ou um valor ali amarrado para poder aplicar o is. Tá? Então o que é importante lembrar do is? Ele é um operador que ativa expressões aritméticas e depois unifica. Ativa e depois unifica. Guarda bem essa sequência. Bom, vou aproveitar esse problema aí, né? Por que a consulta 1is cena de π sobre 2 torna falso, para explicar uma coisa importante, tá? Que é a definição dos predicados, tá? E a gente vai dar uma olhadinha no manual do Prolog. Mas antes, a gente precisa entender uma coisa. Existe uma convenção que o SWI Prolog adota, tá? E que a documentação diz que não são todos que adotam isso, quer dizer, a literatura não concorda com essa nomenclatura, mas para o SWI Prolog é esse jeito que ele faz, tá? Além disso, não estão todos aqui. Todos os modos de declaração não estão aqui listados, tá? Então depois você pode procurar na documentação para ver as outras. Mas como que você vai entender um predicado do Prolog no manual dele? Sempre que tiver um predicado lá, vai estar no formato assim, ó. Um nome, que seria aqui o nome do predicado, aí o parênteses, e aí os argumentos separados por vírgula. E esses argumentos vão ter um modo na frente. Nesse caso aqui eu tenho um mais, um menos de interrogação. Basicamente diz o seguinte, quando eu tenho um mais, é um argumento de entrada. Ele deve estar instanciado quando o predicado é chamado. Quer dizer, não adianta eu passar uma variável não amarrada. Ele não vai funcionar, ele vai dar erro ou não vai funcionar do jeito que a gente precisa. O menos significa que é um argumento de saída, certo? Que geralmente é uma variável, né, que não pode estar instanciada quando o predicado é chamado. E aí, se o predicado der sucesso, né, for bem sucedido, aí ele vai instanciar essa variável, esse argumento aí, com o valor que você precisa. E a interrogação pode ser instanciado ou não, quer dizer que o seu predicado funciona dos dois jeitos. Tá? Então, se você passar uma variável instanciada, funciona. Se você passar uma variável não instanciada, funciona também. Claro que de um jeito diferente, né? Por exemplo, a gente fez aí o caso do concatenação, que serviu para outras coisas. Então, a lista 1 não precisaria estar instanciada. E mesmo assim funcionou o predicado. Agora, tem exemplos onde o predicado não pode estar instanciado, senão ele dá erro. Tá? Então, é importante você entender essa notação na hora que você vai analisar, né, o manual do Prolog e as definições aí dos predicados como ele ensina. Né? Certo? Então, essa convenção é importante entender. Também tem uma outra convenção de notação que é a barra. Né? Então, aqui embaixo, ó, eu tenho um pred barra 3. Isso significa que esse predicado pred tem 3 argumentos. Tá? Então, quando você vê na documentação lá, pred barra 3 ou is barra 2, significa que é um predicado que precisa de 2 argumentos. Bom, o lugar mais fácil para você tirar dúvidas sobre o Prolog é o manual dele. Tá? Vou abrir aqui o exemplo do manual do SWI Prolog, que tem a referência padrão do Prolog também. Tá? Estou no site aqui do SWI Prolog. Se você entrar aqui na documentação, o primeiro link vai ser o manual. E aqui você vai ter todos os elementos, todas as seções do manual. Tá? Eu vou procurar aqui os predicados construídos, né? Built-in predicates.
Você clica aqui e vai ter aqui um índice de seção com todos os predicados e todas as aplicações que você precisa para tirar dúvidas sobre o Prolog. Aí eu vou lá para a aritmética, que é o que a gente está discutindo aqui. Os operadores aritméticos, os predicados aritméticos, eles vai estar descritos aqui. Eu vou procurar aqui o predicado is. Aqui tem bastante aqui, né? Is true. Vou achar aqui. Aqui, ó. Aqui está o predicado, ó. Number is expression. Tá? Essa é a definição do predicado is que eu estou explicando para vocês aqui. Então, olha qual é a explicação dele, qual é a definição. Esse predicado retorna verdadeiro, true, quando number é o valor ao qual a expressão avalia. Então, essa é a definição do predicado. Mas, tipicamente, ó, is barra 2, por que is barra 2? Porque ele tem dois argumentos. Deve ser usado com um unbound left operand, ou seja, o operando esquerdo, o primeiro parâmetro aqui, ele deve estar não amarrado. Quer dizer, ele é o resultado da aplicação da expressão. Tá? Por isso que tem um mais aqui na expressão e um menos aqui no number. Esse é o jeito esperado de uso. Aí ele sugere que se você quiser usar a igualdade, teste de igualdade, né, você tem que usar outro operador. A gente vai ver depois aí, tá? Então, aí, até aquele exemplo que eu mostrei para vocês, está aqui como exemplo da própria documentação. Então, moral da história, a documentação do Prolog é a sua amiga. Se você tem alguma dúvida sobre como que cada predicado funciona, ou como fazer algumas coisas, você entra aqui e procura, né, a definição oficial aqui que você não vai ter dúvida. Claro, sempre testando aí os exemplos para você aprender como usar o Prolog corretamente. Bom, e quais são alguns operadores que a gente pode usar com o is, então, né? Quais são os operadores aritméticos que estão implementados no Prolog? Bom, então os tradicionais, soma, subtração, divisão, multiplicação. Tem a divisão inteira, né, que é o barra, exponenciação, negativo e mod, que é o resto da divisão. Também tem valor absoluto, exponencial, logaritmo imperiano, logaritmo simples, seno, cosseno, raiz quadrada e outros aí que você pode consultar na documentação. Também tem no Prolog operadores relacionais, que é para você fazer a comparação ou a relação entre expressões aritméticas, que são calculadas antes da aplicação do operador. Tá? Então, qual que é a ideia do operador relacional? Você passa duas expressões, tem que estar instanciadas, tá? Vejo mais ali na definição, e aí essa aplicação desses operadores implica na aplicação ou no cálculo das expressões. É como se tivesse um is em cada um aí, tá? Então, quando eu passo lá E1 maior que E2, ele calcula o valor de E1, calcula o valor de E2 e compara se o resultado é maior. Tá? Assim como os outros ali. Ó. No final tem um exemplo aí do igual, né? Então, igual dois pontos igual equivale à comparação de igualdade aritmética. Tá? Então, quando você quer comparar valores, né, você tem que colocar igual dois pontos igual. Tá? Isso porque depois a gente vai ver que tem o igual sozinho, que é diferente. O igual sozinho não tem nada a ver com aritmética. Tá? Então, quando você fala em aritmética, ou seja, expressões calculadas, valores numéricos, você vai usar o igual dois pontos igual. Ou o igual barra igual, né, que é a desigualdade. Tá? Então esses são os operadores relacionais que implicam, como eu já falei, no cálculo da expressão aritmética antes da comparação. Então vamos fazer alguns testes de operações aritméticas de comparação. Então, por exemplo, 2 mais 1 menor do que 6 menos 2. É o verdadeiro. Então ele calculou o valor de 2 mais 1, calculou o valor de 6 menos 2 e comparou. Então simplesmente funciona. Né? Quando eu faço assim, ó, 2 mais 1 maior do que 8 dividido por 4 mais 5. Ele vai dar falso porque não é maior, né? Então 2 mais 1 é 3, 8 dividido por 4 dá 2 mais 5, 7, então dá falso. A gente tem que entender a diferença do igual e do is. Então quando eu faço assim, ó, 2 mais 2, is. Desculpa, 1 mais 2, is 2 mais 1. Ele está dando falso. Por que isso aqui é falso? Vamos tentar responder isso aqui. 2 mais 1, que é o lado direito, é uma expressão. E o is ativa essa expressão. Então ele vai calcular 2 mais 1 vai dar 3. E vai tentar unificar o resultado 3 com 1 mais 2. 1 mais 2 não unifica com 3. Por quê? Eu estou querendo fazer, na verdade, a unificação, né? Não a comparação numérica. A comparação numérica é igual, dois pontos, igual. Aí ele dá verdadeiro. Por que esse cara dá verdadeiro? Porque ele calcula essa expressão 3. Calcula essa expressão 3. E aí compara os valores. Tá? E aí ele funciona. Quando eu faço assim, ó, 1 mais 2
igual, dois pontos igual a x. O que vai acontecer? Ele vai dar um erro, o mesmo erro quando a gente usa errado o predicado, né? Esse predicado igual, dois pontos igual, né, que é um operador, na verdade, ele precisa que todos os lados estejam instanciados para ele poder ativar a conta, para ele poder fazer a conta. Ele não tem como comparar o x, porque o x não tem valor nenhum. Tá? Então, o igual, dois pontos igual, exige que tenha realmente expressões calculáveis de cada lado. E é por isso que eu consigo fazer assim, ó, quando eu faço 1 is seno de π sobre 2, ele dá falso. Mas quando eu coloco 1 igual, dois pontos igual, seno de π sobre 2, ele dá verdadeiro. Ele compara os dois aí e ele vê que o resultado é o mesmo. Bom, é importante entender também a existência desse outro predicado aqui, que é o igual sozinho, tá? Que não é a mesma coisa que o is e não é a mesma coisa que o igual, dois pontos igual. Tá? É uma outra igualdade aqui. E, na verdade, o nome igual aqui deve ser evitado. Esse símbolo, esse predicado igual aqui, ele representa unificação. Tá? Então, você passa assim, ó, termo 1, símbolo igual, termo 2. Na verdade, ele vai unificar, ou vai tentar unificar. Se ele conseguir unificar, ele dá verdadeiro e dá os valores. Se ele não conseguir, ele dá falso. Tá? Então, esse é o processo de unificação. Então, se você estiver fazendo exercício de unificação, usa o igual para você testar aí o resultado da unificação. Tá? Então, não pode confundir com o igual dos pontos igual e nem com o is. Tá? O igual sozinho é a mesma coisa que unificação. Não é comparação aritmética, não é comparação numérica e não é atribuição de variáveis. Bom, o predicado barra igual ele é equivalente à negação da unificação. Tá? Então, é exatamente igual ao predicado igual, é o predicado igual, né, de unificação, só que negado, logicamente invertida a resposta. Então é equivalente, né, a colocar a negação da unificação. Então qual que é o entendimento? Ele faz a unificação ou tenta fazer a unificação. Se for bem sucedida, retorna falso. Se for mal sucedido, retorna true. Tá? Então ele pergunta se não dá para unificar. Então essa aqui é a ideia do barra igual. Tá? Também não tem nada a ver com comparação numérica, e sim a negação lógica da unificação. Então vamos fazer alguns exemplos do uso do predicado igual, né? E a unificação mesmo. Então todos os exercícios de unificação você pode testar com ele aqui, ó. Então, por exemplo, 5 igual a 5. Verdadeiro. Fred igual a Fred. Verdadeiro. X igual a Y. Ele dá uma unificação válida lá. Então x igual a Y. Na verdade ele não está apenas repetindo minha consulta, né? Ele está unificando x com y. Que funciona, né? Porque a gente viu que variáveis podem se unificar trocando o nome de uma da outra. Pai de João Paulo unifica com pai de x, y. Unifica quando x igual a João e quando y igual a Paulo. Então ele aplicou o algoritmo de unificação aqui. Tá? Olha que interessante agora que eu vou fazer. Ó. X igual a pai de João Paulo. Qual que é o algoritmo de unificação? Ele vai olhar o lado direito e o lado esquerdo. Né? Se tiver uma variável, ele iguala e pronto. Lá. Então, ele unificou dizendo que x vai ser igual a toda a construção, né? Pai de João Paulo. Se eu fizer o seguinte, ó, x igual a 2 mais 5. Ele está dizendo que x igual a 2 mais 5. Ele não está aplicando o valor de x. Desculpa, ele não está aplicando o valor da soma ali e colocando em x. Ele não está ativando a soma. Ele está simplesmente unificando. E por que ele unifica? Porque isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, x igual a mais 2,5. Que é o mesmo exemplo, inclusive ele mostra igual aqui, ó. Eu digitei diferente, né? O resultado ele coloca 2 mais 5. Então qual que é a diferença dessa consulta aqui para essa aqui? Nenhuma. A diferença é que o mais aqui tem um significado especial quando ativado. Quando eu ativo o mais através do is ou da comparação aritmética, aí ele entende que é uma soma aritmética. Senão era como se fosse um predicado normal, como esse daqui. Tá? Por isso que ele funciona do mesmo jeito. E funciona dos dois lados. A unificação ela não tem lado. Tá? Então se eu fizer 2 mais 5 igual a x, ele vai unificar do mesmo jeito. Tá? Porque a unificação não tem lado. O algoritmo ele é independente de lado. Eu posso fazer assim, ó. 2 mais 5 igual a x, vírgula, y is x mais 3. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai unificar
Ou seja, x vai estar unificado com 2 mais 5, depois ele vai fazer o x mais 3 ser ativado através do is e jogar o resultado em y. Então o resultado é x vale, ou está instanciado com o funtor mais aplicado com os argumentos 2 e 5, e y vale 10, que é o resultado da aplicação do valor do x, da conta representada por x, somado com 3. Tá? Então lembrando que o x aí é quem ativa a conta. Tá? Outra comparação aqui, ó. Quando eu faço x vezes 2 mais 5, ele funciona, calcula x igual a 7. Quando eu faço 2 mais 5 is x, aí ele dá erro. Porque o predicado is, ele não pode desprezar a ordem para ele, né? Quer dizer, o segundo argumento dele tem que ser instanciado, tá? É diferente do igual, né? O igual, que é a unificação, tanto faz o lado, né? Se eu chamar ele para a esquerda ou para a direita, ele faz o mesmo resultado, tá? O is não. O is depende que você faça o lado direito, está instanciado para calcular. Outro exemplo aqui, ó. 1 mais 2 igual a 2 mais 1. Ele vai dar verdadeiro. Por quê? Porque o igual, dois pontos igual, como a gente já viu, é o cálculo aritmético, né? Então ele calcula o valor de 1 mais 2 dá 3. Calcula 2 mais 1 dá 3 também e dá igual. Se eu fizer assim, ó, 1 mais 2 igual a 1 mais 2, ele dá verdadeiro. Mas não porque ele fez a conta e a conta dá igual. Porque as estruturas são idênticas. Tá? A mesma coisa que colocar assim, ó. Blá, blé, bli, igual a blá, blé, bli. São termos que unificam. É isso que ele está fazendo. Tá? Então, o 1 mais 2 igual a 1 mais 2 não significa que a conta deu igual. E sim que a estrutura deu igual. Mas se eu fizer 1 mais 2 igual a 2 mais 1, aí ele dá falso, porque não é a mesma estrutura. Tá? Em particular, é como se fosse assim, ó, 1,2 igual a mais 2,1. Que é a mesma coisa que blá, blé, bli, igual a blá, bli, blé. E dá diferente porque as estruturas não casam. Tá? E também é legal porque você pode fazer isso aqui, ó, 1 mais x é igual a 1 mais 2. X igual a 2. Isso não significa que ele fez a resolução do sistema de equações lineares e achou o valor de x. Não, simplesmente unificou por um casamento simbólico mesmo. Tá? Então o igual, não se esqueçam, igual é unificação. Certo? X igual a y. Estou unificando x e y. X igual a 2 mais 2. Estou unificando. O igual, dois pontos igual, ele vai fazer a comparação aritmética. Tá? Nesse caso vai dar errado porque x não está instanciado. Bom, vamos fazer agora uns exemplos invertidos. Quando eu colocar o barra igual, é a mesma coisa. Então, barra igual a 5. Ele vai dar falso por quê? Porque ele tenta unificar. Conseguiu? Dá falso. Então, ele inverte, né? Dá falso. Se eu fizer assim, ó, x igual a y, x igual a Fred, ele dá verdadeiro. Se eu fizer x barra igual a Fred, ele vai dar falso. Por quê? Porque ele conseguiu unificar. Né? Então o resultado é invertido. Tá? Então basta você aplicar a unificação e o resultado você inverte. É o barra igual. Bom, para acabar de confundir ainda mais aí, existe um outro termo de igualdade no Prolog, que é o igual igual. Tá? O igual igual é uma comparação de identidade. Ou seja, se dois termos são idênticos, tá? Segundo uma série de regras aqui. Mas o que é importante entender é que não faz unificação, não faz distanciação e não faz cálculo de expressões. Tá? O igual igual simplesmente verifica se são idênticos. Se não forem, ele não tenta nada. O igual sozinho, ele tenta unificar quando é variável. Aqui ele nem tenta unificar. Qual que é a lógica, né? As variáveis só vão ser iguais, igual, né? Se elas representam a mesma instância. Ou seja, se elas foram unificadas antes. Se elas foram instanciadas com o mesmo valor antes, tá? E não é valor numérico, é a mesma instância, tá? Eu posso ter duas variáveis diferentes que têm o mesmo valor, sei lá, 5, mas elas não são a mesma instância, não vai dar igual. Átomos e strings, aí a comparação é alfabética. Número é comparado por valor. Termo composto, primeiro checa-se a aridade, depois checa-se o funtor alfabeticamente, se as strings são iguais, depois os argumentos
recursivamente. Tá? Então, igual igual é ainda diferente do igual sozinho e do igual aritmético. Bom, e para o igual igual também tem a versão negativa, que é você colocar o barra na frente, tá? Que é a mesma coisa, você vai usar o igual igual, como a gente já definiu, e ele vai negar ou vai inverter o resultado, tá? Então é a mesma coisa que você fazer a negação do resultado da aplicação do igual igual. Então vamos fazer aqui alguns exemplos de igualdade através do igual igual. Se eu colocar dois termos idênticos, ele dá verdadeiro. Se eu colocar duas variáveis, ele dá verdadeiro. Se eu colocar uma variável não instanciada e um número, ele dá falso, ou seja, ele não unifica. Se eu colocar duas variáveis diferentes, ele dá falso porque não unifica. Tá? Então é um pouco mais natural esse aqui, né? Então, se eu colocar pred1 igual a pred x, vai dar falso também porque a variável x não está instanciada, né? Se eu fizer uma estrutura complexa, pred1 teste de x igual a pred1 teste de x, ele dá verdadeiro porque ele compara recursivamente, né? Se eu fizer assim, ó, mais 1,2 igual a mais 2,1, dá falso. Por isso, quando eu fizer 1 mais 2 igual a 2 mais 1, ele dá falso também, assim como na unificação. Tá? Lembrando que comparação aritmética é igual, dois pontos igual. Aí ele funciona verdadeiro. Se eu fizer assim, ó, 1 mais 2 igual a mais 1, 2, ele dá verdadeiro. Para a gente ver que realmente o mais aqui, 1 mais 2, que é a notação infixa, é apenas uma forma sintática diferente de representar isso daqui. Tá? Bom, então esse é o igual igual. O barra igual igual é a mesma coisa, só que invertido. Se eu fizer assim, ó, 1 mais 2 igual a 2 mais 1, dá falso. 1 mais 2 barra igual a 2 mais 1, ele dá verdadeiro. Simplesmente inversão da pergunta aí, tá? Bom, o Prolog também tem alguns exemplos de predicados aí para coordenação, tá? Que é a comparação entre termos, mas segundo a sua ordem natural. Tá? A ordem natural tem um significado especial aqui, né? Primeiro, qualquer variável é sempre menor nessa comparação, né, do que qualquer número, que é sempre menor de qualquer átomo, que é sempre menor do que qualquer string, que é sempre menor do que qualquer composto. Tá? Então existe essa precedência aí entre os tipos de termos. Tá? E aí, quando eu tenho variáveis, quer dizer, uma variável 1 versus variável 2, o menor com ordem natural é a idade, né? Então as variáveis mais velhas aparecem primeiro nessa ordem. Então, por exemplo, x arroba menor que y, o arroba é o símbolo aí, né, que a gente coloca na frente do operador maior, menor igual, menor, para dizer que eu estou fazendo uma comparação não numérica e sim pela ordem natural. Então o x vai ser menor que o y se o x foi declarado antes. Tá? A comparação de átomos e strings por esse operador aí é pela ordem lexicográfica. Então A é menor que B, que é menor que C, assim por diante. Os números é pelos valores. E os compostos é pela aridade, primeiro, depois pelo funtor, olhando, né, as palavras, né, lexicograficamente, e em seguida pelos argumentos recursivamente. Tá? Então existe também aí esse comparador aí de ordem natural que dá para usar em alguns casos. Bom, exemplo mais óbvio aí de uso desse tipo de operador é a comparação alfanumérica, né? Então, boneca arroba menor que carro. Ele fala que é verdadeiro porque o B vem antes do C e assim por diante, né? Boneca arroba menor que barco. Ele vai dar falso porque ele comparou o B, né? O B ficou igual, mas depois o A vem antes do O aqui. Tá? Então, essa comparação é útil para a gente fazer esse tipo de coisa aí. Tá? Mas dá para usar de outras formas, como por exemplo, x arroba menor que a. Toda variável ela é por definição natural menor que qualquer átomo e assim por diante. Tá? Não vou gastar muito tempo aqui porque não vale muito a pena. O principal é realmente esse resultado aqui que é o que é mais útil para a gente. Aqui está um resumo do que é importante você entender esse trecho da aula. Tá? Então, os operadores de igualdade é o que mais gera confusão aí no Prolog. Eu mostrei 4 operadores e as suas respectivas negativas, né, no caso dos que têm a negação aí, e que devem ser compreendidos para você poder usar o Prolog, porque isso é base de muita coisa. Tá? Então, a gente tem que entender, né, e aí eu sugiro que você, se você não entendeu, volte o vídeo, assista de novo,
Abra o Prolog aí, roda os testes, faça testes por conta, experimente para entender realmente o que está acontecendo em cada um dos operadores. Abra o manual para ver os predicados, leia a descrição deles para você entender. Tá? Então, o operador is. Para que serve o operador is? Você passa um number, tá, que não vai estar instanciado, vai ser uma variável, e vai resultar em um número. Por isso que está escrito number ali. Tá? Esse número, o resultado vai ser o cálculo de uma expressão que vai ser ativada. Tá? Então a expressão vai ser ativada, vai ser calculada, e o resultado vai ser unificado, né, com o number. Tá? Como o number não é instanciado, essa unificação resulta em instanciação naquele momento. Tá? Claro, se você passar um número que já existe, ele vai tentar unificar e pode até dar verdadeiro, mas não é para isso que serve. O jeito de usar é number is expression, onde number não é instanciado. O igual, dois pontos igual, e o igual barra igual é para comparação de igualdade de expressões após o cálculo. Então você vai passar duas expressões completamente instanciadas, sem variáveis não amarradas, né? Ou seja, todas as variáveis têm valor, ou seja, dá para calcular a expressão. Então ele vai tentar calcular a expressão dos dois lados e vai tentar ver a igualdade numérica. Tá? E aí ele faz inclusive a comparação de float com inteiro, né? Porque são valores iguais ali. O igual sozinho e o barra igual, né, sozinho, é a unificação, é a operação de unificação, não é comparação. Ele até faz comparação, mas o objetivo é unificar. Tá? Então lembra lá do algoritmo de Robinson, é aquilo que ele faz. Tá? E o igual, né, é a comparação de identidade. Então não vai fazer nada além de comparar a identidade. Ele vai ver se os termos são idênticos com base em seu nome, com base em seu valor, com base em sua estrutura. Tá? Então esses são os operadores de igualdade. Os operadores de comparação, a gente tem os tradicionais, né, relacionais menor, maior, maior, igual, que também calcula as expressões, tá? Então eu tenho que passar expressões ali calculáveis, ele calcula e compara, e com o arroba na frente é a comparação segundo ordem natural. Para você lembrar aí mais fácil, a ideia é você poder comparar textos, né, lexicograficamente, ele consegue fazer isso. E aí tanto faz se o valor está instanciado ou não, ele consegue aplicar dos dois jeitos, tá? É importantíssimo você entender esses operadores e as suas diferenças, porque isso é fonte de muita confusão aí no Prolog. Vamos fazer alguns exemplozinhos aí de uso desses operadores, tá? O primeiro deles eu vou fazer um predicado, né, uma definição de um procedimento que faz uma soma de todos os elementos de uma lista. E aí eu vou começar com a versão recursiva básica. Soma, lista vazia, 0. Se a lista vazia, a soma dos seus elementos é 0. E a soma, quando eu tenho uma lista com cabeça e cauda, né, vamos chamar aqui de elen, é o elemento da cabeça, e cauda é a cauda. O resultado vai ser S, onde S é o quê? Né? É a soma da cauda, vou chamar de S1, e S is S1 mais elen. Ou seja, eu vou somar a soma da cauda com o elemento. Esse é o resultado que eu quero. E se eu quiser fazer um outro exemplo, eu quero contar o número de elementos de uma lista. Vou fazer aqui uma definição, também começando do zero, né? A contagem de elementos da lista vazia é 0. E quando a lista não é vazia? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma lista que tem uma cabeça que para mim não importa qual que é esse elemento da cabeça, por isso eu vou usar uma variável anônima, e tem uma cauda. O resultado dessa contagem é n, quando a contagem de elementos da cauda é n1 e n, que é o meu resultado, é n1 mais 1. Então eu vou somar 1 com o número de elementos da cauda. Veja que tanto faz aqui quem é o elemento da cabeça. Só quero contar quantos tem e não qual é o seu valor. Tá? Na hora que eu estiver executando isso, até depois você faça o teste e a execução, ele vai calcular o valor de elementos da cauda, vai instanciar em n1, né? E n1 vai estar instanciado, somando com 1, vai dar o valor do n que eu quero aqui. Então ele vai fazer essa recursão até chegar no 0 e depois vai voltar somando 1 por 1, aí, até dar o número de elementos dessa lista.